Sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar fundo numa das narrativas mais, fundamentais da história humana, a história da criação. É uma jornada poética, sabe? Direto para o coração de Gênesis. Vamos juntos testemunhar como do puro vazio, a majestade e a sabedoria de Deus deram forma a tudo que existe. E olha, antes da gente começar de vez, aquele recado rápido. A participação de quem nos acompanha é super importante. Então, se puder, já se inscreve no canal para não perder outras análises como essa, combinado? Então, qual vai ser o nosso caminho? A gente começa lá no início de tudo, no vazio. Depois, vamos ver a ordem sendo colocada no universo, a vida começando a pulsar até chegar na criação da humanidade. E para fechar, vamos falar do descanso divino e, claro, dos significados profundos por trás de toda essa narrativa. Muito bem, vamos lá. É hora de voltar. Voltar muito. Vamos para o momento antes mesmo do tempo existir. Um lugar onde as trevas cobriam tudo, a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. A gente costuma ouvir que a Terra era sem forma e vazia, né? Mas a língua original, o hebraico, nos dá uma pista muito mais rica com a expressão tohu vavohu. A ideia aqui não é tanto de um caos, de uma bagunça. Pensa mais como um lugar desolado, inabitável. Um lugar que ainda não estava pronto para sustentar a vida. Estava ali, só esperando. E é nesse cenário que a primeira ordem divina ecoa, rasgando a escuridão. Haja luz. E, simplesmente, houve luz. Pura. A primeira grande separação entre dia e noite. E assim termina o primeiro dia, a primeira pincelada de ordem divina sobre aquela desolação. Certo, a luz já existe. A partir daí, o trabalho continua. O foco agora, nos dias que se seguem, é construir a própria estrutura do universo. É interessante notar que não é uma criação a partir do nada absoluto, mas sim uma organização. Uma ordem sendo imposta sobre aquela matéria que já existia. E esse processo é metódico, grandioso. Dá uma olhada. No segundo dia, o céu aparece para separar as águas. No terceiro, a terra seca finalmente emerge e logo se enche de vegetação. Aí no quarto dia, os luminares, sol, lua, estrelas, são colocados lá no alto para marcar o tempo. Percebe o padrão? É tudo sobre separar, organizar, transformar aquele mundo que era inabitável em um lar, um lugar com estrutura. Ok, a casa tá arrumada, a estrutura do mundo já tá de pé, agora é hora de preencher esse espaço. E o quinto dia é simplesmente espetacular, porque marca a transição da ordem, do inanimado, para o primeiro pulsar da vida. Imagina a cena. As águas, de repente, borbulham com seres vivos de todos os tipos. E os céus se enchem com o voo das aves. E aqui, algo inédito acontece. Deus abençoa essas primeiras criaturas e dá a elas uma ordem, um propósito. Frutificai e multiplicai-vos. A terra, pela primeira vez, começa a vibrar no ritmo da vida. E agora, chegamos ao grande clímax da semana, o sexto dia. O ápice de toda a obra divina. É o dia em que a terra firme é povoada e em que surge a criatura que vai refletir o próprio Criador. Primeiro, vêm os animais terrestres. Mas aí, o tom da narrativa muda. Vira quase uma deliberação divina, um conselho. Façamos o homem à nossa imagem. A criação da humanidade é diferente, é única. Um ser formado do pó da terra, mas que recebe o fôlego da vida diretamente de Deus. E no final desse sexto dia, depois de tudo isso, Deus olha para sua obra inteira. E a avaliação dele muda. Não é mais só bom. Agora é muito bom. É uma declaração de que tudo está em seu lugar em perfeita harmonia. A criação está, enfim, completa. A obra está pronta, mas a história ainda não acabou, não. O sétimo dia é diferente. Não se trata de criar mais nada. Trata-se de santificar tudo o que foi feito. É como se fosse o selo final de perfeição. E é importante a gente entender, esse descanso de Deus não tem nada a ver com cansaço. Não é como se ele estivesse exausto. É um ato de parar, de cessar a obra, que significa estar completo, estar perfeito. E ao abençoar e santificar esse dia, Deus estabelece um ritmo para a própria vida, sabe? Um ritmo que ensina sobre a importância de contemplar, de agradecer, de repousar. Ok, agora que a gente já passou por todos os 7 dias, vamos dar um passo para trás e tentar entender os significados por trás disso tudo. Porque, claro, essa não é só uma história. É uma fonte de verdades teológicas muito, muito profundas.
Uma pergunta que sempre aparece é: por que parece que tem duas histórias da criação? Bom, Gênesis 1 nos dá aquele panorama geral, a sequência dos 7 dias, sabe? Uma visão de cima. Já Gênesis 2 é como se desse um zoom no 6º dia. Ele foca nos detalhes da criação do homem e da mulher. Então, não são histórias que se contradizem. São, na verdade, perspectivas que se completam. Outra grande questão: o que exatamente significa dias? Existem pelo menos 3 grandes formas de ler isso. A primeira é a literal, que entende como dias de 24 horas mesmo. Outra perspectiva é a de eras de tempo, que vê cada dia como um longo período, talvez uma era geológica. E tem também a visão simbólica, que foca mais na mensagem teológica do que num relato científico, entende? O importante é que todas são maneiras de buscar sentido nessa história tão rica. E isso tudo nos leva a um ponto essencial. Muita gente acha que ciência e Gênesis estão em pé de guerra, mas talvez não seja bem assim. O ponto é que eles fazem perguntas diferentes. A ciência quer saber o como tudo aconteceu, o processo físico. Já Gênesis, ele está interessado no porquê. Ele quer responder sobre propósito, sobre significado, sobre a relação entre o Criador e a criação. São buscas diferentes. E assim, depois de toda essa jornada, a gente volta para o começo de tudo. A primeira frase de Gênesis, a primeira frase da Bíblia, talvez resuma a mensagem principal. Ela estabelece uma coisa: o universo não surgiu por acaso. Toda a existência, tudo que a gente conhece, tem sua origem num ato de propósito, um ato soberano de Deus. Isso nos deixa com uma pergunta para levar para casa. Se essa narrativa tão antiga não é sobre o como científico, mas sobre o porquê, sobre propósito, qual é a mensagem dela para o mundo de hoje? Que tipo de significado, que tipo de ordem ela pode trazer para as nossas vidas, para o nosso mundo tão complexo? É uma pergunta cuja resposta continua ecoando século após século.